Todos os dias de manhã eu tenho aqui a minha via crucis, né? Eu já começo passando raiva, já começo lendo notícias, vendo os absurdos do dia anterior. Eu vou assistir um monte de entrevista, um monte de programas do dia anterior também. E como há uma diferença de 5 horas de fuso aqui entre a Espanha e o Brasil, ou seja, dá tempo suficiente para eu ler um monte de coisa, preparar o material, gravar o vídeo, e quando vocês estão acordando no Brasil, aí muitos de vocês, eu já estou com tudo pronto, praticamente, para publicar. Então, como eu já falei em outras circunstâncias, eu leio vários jornais diferentes, e eu também assisto quase todos os dias, nem sempre assisto, mas quase todos os dias eu vejo também o grande debate da CNN em Brasil. Muitas vezes vocês me dizem, né, vai assistir lá porque aconteceu uma coisa estranhíssima, um assunto bizarro, um debate esquisitíssimo lá, assista e fale sobre isso. E ontem foi um desses dias. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui, embora eu ache que esse formato de debate, como se dá agora atualmente no Brasil, seja péssimo para o debate público, e é péssimo, porque em alguns momentos tem debates que não são nada construtivos e que são sobre assuntos que nem sequer deveriam estar sendo debatidos. Por exemplo, nessa questão da pandemia agora, você tem um consenso científico sobre como proceder diante das circunstâncias, de como lidar com a pandemia, de que a melhor maneira é o isolamento social. Países que não fizeram isso tiveram aumentos de casos e aumentos de mortes. A gente fala de vidas humanas aqui. A gente fala de procedimentos que sejam cautelosos para poupar vidas humanas. Então não me parece que debater esse tipo de posição agora seja muito produtivo para os brasileiros. Seria melhor instruir os brasileiros por que é necessário que fiquem em casa, por que você deveria estar em casa agora, e não ficar debatendo medidas de quarentena ou de isolamento social ou de lockdown, como se chama agora, que seria essa quarentena rigorosa. Mas sim estimular as pessoas a reconhecerem a importância disso e ficarem em casa. Que é o que a gente vê, por exemplo, aqui na imprensa espanhola. A imprensa espanhola, tanto propagandas de bancos, propagandas de empresas, fazem isso. Fique em casa porque isso é importante. Fique em casa porque assim você vai evitar mortes. Esse deveria ser o tom. E não debater se isso é eficaz ou não. Porque, como eu disse, o consenso científico hoje, citando algumas poucas vozes dissidentes, defendem esse modelo. Então isso confunde a cabeça das pessoas. Principalmente porque esse modelo de debate, ele joga para vocês aí decidirem. Então, assim, você tem uma posição, outra posição contrária e joga para você decidir. E nem sempre o espectador da CNN ou nós estamos equipados para entender isso, porque para isso você teria que estudar os papers científicos, você teria que se aprofundar mais nesse assunto, esforço que pouquíssimos estão dispostos a fazer. Talvez a gente possa voltar aqui em outro momento, falar sobre quão tóxico, quão nocivo esse tipo de debate, o modelo como ele se dá hoje no Brasil, e não apenas na CNN, já é reproduzido agora pela Globo News, você vê já em outros locais isso, quão tóxico isso é para o debate público. Porque você põe ali para debater duas pessoas que não estão em equivalência de ideias e de respeito à ciência ou ao conhecimento consolidado. E é o que se dá na CNN. Principalmente quando se trata do debate com o Caio Coppola. E aí você tem um agravante. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre falácias lógicas do que de fato sobre o conteúdo dito ontem no debate, sobre algumas estratégias discursivas. Por quê? Isso serve para que a gente aprenda a debater melhor, a conversar melhor, expor melhor nossas ideias, defender melhor nossas posições e também para que seja mais fácil identificar quando o interlocutor nosso, com quem conversamos, está de fato recorrendo em uma falácia lógica. A falácia lógica é um erro de raciocínio. Geralmente não é intencional. A pessoa que comete uma falácia não sabe que está fazendo isso, porque não tem esse preparo argumentativo de construção do pensamento. Mas muitas vezes é um recurso retórico, é um recurso sofístico quase. Você utiliza uma falácia lógica porque você quer vencer o debate. O importante não é defender bem a sua posição, mas é derrotar o seu interlocutor. E no Brasil, muita gente utiliza como referência esse livrinho aqui do Schopenhauer. Eu tenho a versão espanhola, que é A Arte de Ter Razão. Em português você tem uma outra versão que se chama 38 Estratagemas para Vencer um Debate. Você tem Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Você tem várias versões no Brasil. E aqui o que o Schopenhauer expõe são inúmeras estratégias, estratagemas que você pode utilizar no debate para vencer o debate sem você ter razão, sem precisar ter razão. Se você tiver razão, melhor, mas se você não tiver também, você pode vencer o debate, enrolar o seu interlocutor e se sair melhor. Geralmente isso se dá não derrotando os argumentos do seu interlocutor, do seu debatedor, mas é que você convença a audiência disso.
E a extrema-direita no Brasil faz isso muito bem, na verdade. Eles são muito competentes em usar essas táticas do Schopenhauer, porque você vê quase sempre isso. Eles jogam para você decidir. Olhem só, tirem suas próprias conclusões. Vocês aí decidam se eu estou certo ou não. E como eu disse, geralmente o público não tem o arcabouço conceitual teórico, a carga de leitura para poder avaliar isso. Então vai quem ganha no grito, vai quem fala mais alto, vai quem parece que enrolou, vai para quem lacrou, vai para quem imitou. Alguns estratagemas aqui do Schopenhauer não tem apenas a ver com a argumentação, mas tem a ver com desequilibrar o seu interlocutor. Por exemplo, o estratagema 27, ele fala assim, olha, se você vê que o seu interlocutor ficou nervoso quando você disse uma coisa para ele, que ele se enfureceu, insista nisso. Desestabilize emocionalmente o seu interlocutor. Faça com que ele não consiga pensar direito, não consiga raciocinar. Essa é uma coisa que você vê, por exemplo, no MBL. O MBL faz muito isso. Kim Kataguiri, por exemplo. Ele vai lá, ele fica investindo em certos recursos para desestabilizar emocionalmente. E o Caio Coppola também faz isso. Mas antes de entrarmos nas falácias, eu quero analisar aqui um ponto da fala inicial do Caio Coppola para você ver como eles distorcem as informações, né? Como eles jogam para a plateia e como o que importa não é o conteúdo, mas é a forma. É como eles transmitem o negócio. Então o Caio Coppola disse o seguinte no debate de ontem, em 1 minuto e 50. O Bertolt Brecht, né, o dramaturgo alemão do século passado, ele escreveu que infeliz é a nação que precisa de heróis. E assim ele condenou o mundo à infelicidade, porque não existe uma nação que pare de pé sem referências de virtude personificadas em gente de carne e osso. O Bertolt Brecht escreveu que infeliz é a nação que precisa de heróis. E assim o Brecht, né, condenou o mundo à infelicidade. Porque não existe uma nação que pare de pé sem referências de virtude personificada em gente de carne e osso. E depois, em 10 minutos e 4, ele cita uma outra frase de Brecht e ele diz o seguinte. Eu faço questão aqui de não ficar desconstruindo o Brecht, que é um excelente frasista. Eu faço questão aqui de não ficar desconstruindo Brecht, que é um excelente frasista. Quem foi Brecht? O Brecht foi um dos maiores dramaturgos do século XX, bastante influenciado por Marx, pelo pensamento marxista, e isso está presente na obra dele. Geralmente os trabalhos do Brecht têm uma profunda preocupação social, representa a gente do povo, representa também o materialismo dialético, ou seja, é um autor de esquerda e que é bastante influente no meio teatral também. O Brecht não é um frasista. O Brecht não é alguém que fica fazendo aforismos. O Brecht não é alguém que fica lacrando na internet. O Brecht é um grande dramaturgo, é um tremendo de um escritor de teatro. Não sei se o Caio Coppola tem sequer competência para desconstruir Brecht, porque aparentemente nem sequer tem leitura do que é o Brecht. A frase que ele citou ali inicialmente, infeliz a nação que precisa de heróis, faz parte de uma obra do Brecht, de uma peça teatral dele que se chama A Vida de Galileu. E nessa peça teatral ele mostra a carreira do Galileu, mostra um sujeito complexo, que era o cientista, o seu julgamento pela Inquisição e quando ele vai lá e renuncia à sua teoria para sobreviver, para não ser morto pela Inquisição, renuncia a isso. E tem uma cena específica na peça que você tem esse julgamento, a encenação desse julgamento, e você tem um ex-discípulo do Galileu, que seria o Andrea, e ele está nervoso porque o Galileu está renegando a ciência. Quando o Galileu vai lá e submete à Inquisição e renega a sua teoria científica, a sua constatação científica, ele está negando a ciência. E daí o Andrea grita, né? Ele está nervoso lá e grita: infeliz a terra que não tem heróis. O Galileu sai do Tribunal da Inquisição, encontra o Andrea, tem ali uma troca inflamada, eles estão nervosos, daí o Andrea vai embora, nervoso, e quando ele está saindo, o Galileu fala: não, infeliz é a terra que precisa de heróis. Esse diálogo da peça do Brecht é muito mais sofisticado, é muito mais complexo, é muito mais reflexivo do que a análise simplória e boçal que o Coppola faz da frase do Brecht. O que o Galileu faz na peça do Brecht, e eu disse é um sujeito complexo, ele quer justificar a sua falta de coragem, a sua covardia diante da Inquisição. E o Andrea tem a postura oposta. Ele acha que, nesse momento, o Galileu deveria ser corajoso, deveria ser heróico e defender a sua postura científica. Que a negação da ciência que o Galileu faz na Inquisição vai comprometer o futuro da ciência. Posteriormente, na peça, o Galileu pede para que o Andrea fuja da Itália com as suas obras científicas, com seus trabalhos científicos. Naquele momento, o Andrea entende que o Galileu está sendo heróico. Ele não renegou a ciência, ele simplesmente quis ficar vivo para poder manter a ciência funcionando, para que ele pudesse continuar fazendo ciência. E depois ele descobre que não, na verdade o Galileu é um egoísta.
Ele é um egoísta e só quer proteger si próprio e só quer se beneficiar. Então é uma trama complexa, não é simplesmente uma frase solta, descontextualizada, jogada a esmo, citada por um comentarista político que não tem a menor compreensão do que o Brecht fazia, que certamente nunca assistiu uma peça do Brecht na vida e que vem desconstruir o Brecht aqui, com base numa análise simplória, como eu disse. Certamente, o Caio Coppola não tem sequer capacidade de compreender o que aconteceu nessa peça sobre o Galileu. De fato, há essa tensão entre o que é ser heróico. Se devemos ser heróicos diante desse problemão que seria a Inquisição, que quer matar um cientista. Então é um debate sobre isso. A questão não é central, talvez, na obra, mas é uma questão importante nesse trabalho específico do Brecht. E daí, o Caio Coppola, de maneira que me soa, pelo menos, bastante desonesta, quer resumir o trabalho do Brecht numa frase, como se o Brecht defendesse isso, como se essa fosse uma ideia do Brecht, e não a fala de um personagem dele. E ele fez isso de um modo muito parecido quando ele citou Nelson Rodrigues uma outra vez. Ele pega uma frase fora de contexto e joga ali como se fosse a noção do autor, como se fosse o autor dizendo aquilo, e não um personagem, ou não algum tipo de debate que ocorre no interior da obra desse autor. O Caio Coppola não está em condição de desconstruir o Brecht, porque ele não compreende o que o Brecht disse. E isso conduz, certamente, o espectador da CNN ao erro. Primeiro ao erro em relação à frase do Brecht, que está fora de contexto, e em segundo ponto, em relação ao próprio autor Brecht, que é um autor de esquerda, um autor marxista, e como essa luta contra a esquerda, e aqui você vê mais uma vez o que está subjacente vindo à tona, uma luta contra a esquerda, é preciso desconstruir o autor de esquerda, sendo que é muito mais sofisticado do que o Coppola jamais vai conseguir conceber. Então, o primeiro ponto. Daí o segundo ponto é quando tem um arranca-rabo, né? Quando tem de fato a treta ali no programa, que é em 28 minutos e 44. Daí você tem ali o Caio Coppola dizendo o seguinte: Doutor Augusto, os seus argumentos são tão populistas, né, nessa linha da política fúnebre, que eu imagino que você seja em breve contratado pelos gabinetes ou do governador ou do prefeito. Nossa. Provavelmente será, né, mas só se eles forem presos por corrupção. Não, quem trabalha com política é você que já foi. Só se eles forem presos por corrupção. Afinal, ontem você estava se gabando de ter soltado acusados na Operação Lava Jato. Qualquer intenção política, cara. Quem trabalha na política é você. Quem vai se candidatar com certeza é você. Esperem o cara na próxima eleição. Temos um vidente aqui. Debatedores. Temos um vidente. Vamos esperar. Olha, Moraliza, o que eu espero é que debatedores. Doutor Augusto, seus argumentos são tão populistas nessa linha de política fúnebre que eu imagino que você deverá ser contratado em breve pelo gabinete do governador ou do prefeito. Depois eles se interrompem mutuamente ali, há uma interrupção mútua, e daí 29 e 38 o Caio Coppola fala sobre as interrupções. Mas é muito ruim, viu, Monalisa, ser interrompido aí nos primeiros segundos da minha fala, né, de forma aí grosseira, de forma mal educada. Que o interlocutor dele o interrompeu de forma grosseira e mal educada, e que o espectador vai poder perceber como ele, Caio Coppola, é muito educado, né, muito refinado e que não faz isso. Sendo que semanas atrás, ou meses atrás, quando começou esse quadro na CNN, o Caio Coppola interrompeu várias vezes a Gabriela Prioli na fala dela, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, como ele interrompia, justamente porque é um recurso também de debate para desconcentrar a pessoa, para que você corte o fluxo de pensamento da pessoa e ela se perca, fique nervosa. Tem até um vídeo que me mandaram essa semana aqui do canal Metaforando, no qual ele fala sobre isso, e nós sabemos que o Caio Coppola assiste esse canal porque ele já citou na Jovem Pan, ou assistiu algum vídeo ou outro, no qual o Vitor do canal fala sobre isso, como interromper a pessoa no meio da fala faz com que você se desconcentre, altera o seu fluxo emocional e você queira rebater a pessoa, e isso vai degringolando o debate. Bem, nessa fala dele, dos argumentos populistas do Augusto de Arruda Botelho. Isso me leva mais uma vez a concluir que o Caio Coppola não tem sequer ideia de algumas palavras que ele utiliza, daquilo que ele diz, porque populista não tem o sentido que ele está adotando. A postura do Augusto é ao contrário do populismo. A postura do Dória ou do Covas na Prefeitura de São Paulo, ao propor o lockdown, ao propor o isolamento, são posturas opostas ao populismo. Quem adota posturas populistas é o Bolsonaro, que o Caio Coppola tanto defende. Porque o que é o populismo? O populismo parte dessa noção de que certo político, ou certo líder, certo intelectual defende a vontade do povo. Eu defendo o que o povo quer. E se você pensar hoje o que o povo quer, eu imagino que muita gente queira voltar a trabalhar, ganhar o seu dinheiro e não ficar em casa fechado. Então, defender o retorno ao trabalho, o relaxamento da quarentena, isso sim é ser populista. Isso sim é defender posturas que agradam a população. E não propor que vocês fiquem em casa durante semanas, como foi feito aqui na Espanha ou na Itália, e que muita gente está revoltada porque você não quer ficar
45 dias, 48 dias, 50 dias em casa, isso que é antipopulista. Então, ele acusar o Augusto de ser populista é um erro conceitual, porque ele não compreende o termo populista, além de ser uma falácia ad hominem. Porque aqui o que ele quer fazer, né? Ele quer dizer aqui que o Augusto tem interesses políticos por detrás daquilo que ele fala. O Augusto quer um cargo no governo de São Paulo ou na prefeitura de São Paulo, portanto ele defende as posturas de isolamento propostas pelo governador ou pelo prefeito. Para isso, tem um termo específico na lógica que é envenenando o poço, que é quando você atribui uma intenção, por exemplo, nesse caso, né, que contamina tudo aquilo que seu interlocutor fala. Segundo Caio, a postura do Augusto está comprometida politicamente. Ele quer algum benefício político. Só que tem um ponto que eu quero insistir com vocês, né, sobre a falácia ad hominem e sobre o argumento ad hominem. São coisas diferentes. Voltando ao Schopenhauer aqui, Schopenhauer faz a seguinte distinção. E eu só vejo no Schopenhauer, na verdade, isso. Entre falácia ad hominem e entre falácia ad personam. Em vez de você atacar o argumento da pessoa com base em quem é a pessoa, na verdade, você ataca a própria pessoa. E isso pode ser dos mais diferentes modos, pode ser insulto também. Isso segundo Schopenhauer, né? E que tem também a intenção de desestabilizar a postura total da pessoa, tudo que ela disser, e também desestabilizar emocionalmente a pessoa. Por exemplo, aqui tem as duas variações disso. Primeiro, o Caio Coppola elabora uma falácia ad hominem que é atribuir intenções políticas para o Augusto. Ou seja, aquilo que você disser não tem valor porque você é um populista que quer um cargo no governo. Ele está tentando desacreditar a argumentação dele com base numa suposta intenção. O segundo caso, quando ele fala que interrompeu de forma grosseira e mal educada, o que ele estaria fazendo seria, de acordo com Schopenhauer, um ataque ad personam. Ele está chamando o Augusto de mal educado, de grosseiro. Isso segundo Schopenhauer, ressalto aqui. Porém, mais recentemente você tem outras visões sobre esse assunto, né? O Schopenhauer é um autor do século XIX, e eu já mencionei esse livro aqui também para vocês. Está em espanhol, uma referência que eu utilizo, que se chama Las trampas de Circe, falácias lógicas e argumentação informal, que seria As Armadilhas de Circe, Falácias Lógicas e Argumentação Informal, e a autora é Montserrat Bordes Solana, que é uma professora de filosofia e de lógica aqui na Espanha. É um livro bem completo e ela tem uma parte enorme aqui sobre ad hominem, e ela mostra as diferentes variações que existem. E tem um ponto interessante que eu quero falar com vocês aqui, que tem a ver com o argumento ad hominem, porque isso é válido. Vou te dar um exemplo. Caio Coppola se diz conservador. Um dos elementos do conservadorismo é o ceticismo político. Porém, o Caio Coppola, ele só é cético político em algumas circunstâncias, quando se trata de políticos da oposição, políticos de esquerda ou políticos do qual ele discorda. Basta você ver, por exemplo, o modo como ele se comporta quando fala do Dória ou do Covas. Ele é extremamente crítico desses dois políticos. Porém, quando se trata do Bolsonaro, que é um político que ele apoia, quando se trata do governo Bolsonaro, ele não é tão crítico assim. Pelo contrário, ele defende, às vezes, medidas absurdas disso. Então, o Caio Coppola não é exatamente cético político. Ele é parcialmente cético político. Ele só é cético político quando se trata de políticos dos quais ele discorda. Portanto, talvez nem seja apropriado dizer que o Caio Coppola, segundo essa atribuição de que um dos elementos do conservadorismo é o ceticismo político, nem sequer podemos dizer que o Caio Coppola é, de fato, conservador. Ele está mais alinhado ao bolsonarismo do que, de fato, ao conservadorismo. Então, esse argumento não é uma falácia lógica. Não é uma falácia ad hominem. É um argumento que parte de premissas e a conclusão que você chega tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a pessoa, Caio Coppola, mas é um argumento ad hominem válido. Por outro lado, uma falácia ad hominem seria: Caio Coppola é um bolsonarista. Portanto, tudo que ele disser sobre política está contaminado. Isso é uma falácia. Porque pode ser que em várias circunstâncias, mesmo sendo um apoiador do Bolsonaro, pode ser que em algumas circunstâncias, ou em várias circunstâncias, o que ele diz procede de fato. Eu teria dificuldade de relembrar algum momento específico aqui, mas certamente em algum momento ele falou uma coisa que procede. Tanto sobre o Bolsonaro, quanto sobre a oposição também. Ou como feito no começo aqui. Caio Coppola não leu Brecht. E certamente não leu essa peça de teatro, A Vida de Galileu, do Brecht. Portanto, Caio Coppola não tem capacidade necessária para desconstruir Brecht. Isso se trata de um argumento ad hominem. Por outro lado, se eu dissesse Caio Coppola é um direitista tosco, sem leitura, que não consegue entender o que ele lê, e concluísse que a partir disso ele não pode desconstruir o Brecht, isso seria uma falácia ad hominem. É importante entender essas distinções, né? Assim como você tem, por exemplo, casos de apelo à autoridade que são válidos argumentativamente,
tanto que isso é uma prática acadêmica, de você se referir a especialistas, de você se referir a juristas conceituados no caso do direito, de você se referir a quem tem uma credibilidade no campo para justificar suas posições. Em outras circunstâncias, o apelo à autoridade, nesse caso irrelevante, é uma falácia lógica. Por exemplo, você usar um nutricionista, como é um ponto que o Augusto já apresentou várias vezes no debate dele, apresentar um nutricionista para defender posturas em relação à pandemia. Possivelmente, esse nutricionista não é a melhor autoridade, não é o melhor especialista, não é a pessoa mais qualificada para contribuir nesse momento e nos ajudar a tomar medidas para isso. Então, para concluir aqui, eu reforço a importância de nós aprendermos como funciona a estruturação lógica, as falácias lógicas, os recursos argumentativos que as pessoas utilizam nesses debates. E esse tipo de debate, como você tem aqui, embora, como eu disse, sejam prejudiciais, na minha visão, para o debate público, eles nos dão os elementos para a gente poder identificar, olha só esse ponto aqui no qual ele disse isso, o que ele falou, e serve para exemplificar, né? Serve para poder ilustrar para vocês aqui como as pessoas operam, ainda mais quando você sabe, em algumas circunstâncias, que eles trabalham de modo a vencer o debate, simplesmente, e não defender de maneira lógica, argumentativa, racional a sua posição. Que o importante é imitar, o importante é que você aí do outro lado se convença, e não que esteja de acordo com a realidade mesmo. Eu quero saber se vocês viram esse debate de ontem aí, se vocês assistiram, se vocês se revoltaram também como eu me revoltei. O que vocês pensam sobre esse formato de debate? Qual é a sensação que vocês extraem disso? Se vocês também sentem como eu que isso é prejudicial para o debate público? Também se vocês identificam esses usos recorrentes de falácia ad hominem no debate. Certamente é um dos recursos mais utilizados que tem. Ao lado da falácia do espantalho, que é você distorcer o argumento da pessoa e atacar um argumento distorcido, eu imagino que a falácia do ad hominem seja a mais utilizada de todas no debate. Na medida que o debate vai degringolando, há uma tendência a atacar o interlocutor pessoalmente, em vez de atacar suas ideias. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!